Eu quero dar uma saudação muito especial a todos os presentes que estão aqui, com a graça e com a paz do nosso Deus. Amém? É muito bom estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra do nosso Deus, e é isso que vamos fazer. E eu gostava de fazer alguma pergunta. Quem é que gosta de ouvir um bom testemunho? Alguém aqui? Amém? Eu sou do tempo em que nós, na igreja, aqui e até noutras, quase não faltava uma reunião sem ouvir testemunhos. Testemunhos de conversão, testemunhos do agir de Deus, testemunhos daquilo que o Senhor estava a fazer. Então o testemunho é uma história da intervenção de Deus na nossa vida. Amém. E faltam testemunhos. Amém? Fala. Hoje vamos ouvir um testemunho. Vamos ouvir um testemunho bíblico, talvez um dos maiores testemunhos que está documentado na Bíblia. Então eu convidava a abrir em Gálatas, capítulo 1, e nós estamos nesta série de mensagens, Boas Novas que Libertam. Esta é apenas a segunda mensagem. Já faltam muitas. Boas Novas que Libertam. E hoje eu gostava de falar acerca deste grande testemunho do apóstolo Paulo, a começar no versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. E vamos só ler até ao versículo 23. Gálatas 1, versículo 10, até ao 24. Eu disse 23, mas até ao 24. Eu sei que estivemos em pé há algum tempo, mas aqueles que puderem ainda ficar em pé mais algum tempo, vamos ler a palavra do Senhor assim. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprova Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testemunho que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. E não era conhecido da vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo. Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía e glorificavam a Deus a respeito de mim. Vamos orar. Paizinho querido, damos-te graças pela leitura da Tua Palavra e queremos agora rogar a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida, que esta exposição, Senhor, traga luz, entendimento, que possa tocar corações, mentes e até, Senhor, despertar para a salvação e para a reconciliação contigo, Senhor. Vem fazer a Tua obra no nosso meio, Senhor, e todos que nos estão a ouvir. Eu te peço e te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita para tentar resolver pelo menos 2 problemas que estavam a acontecer nas igrejas da Galácia. Sabemos que a Galácia já existiam algumas igrejas, fundadas algumas pelo apóstolo Paulo, e esta carta foi escrita para resolver 2 problemas graves que estavam a acontecer, a surgir nessas igrejas. O primeiro problema era um problema doutrinário. Porquê? Porque os judeus antes
Os judaizantes eram judeus que se tinham convertido a Cristo. Estavam a entrar nessas igrejas e estavam a dizer que não era preciso só crer em Jesus. Era preciso também guardar a lei mosaica. Não bastava só Cristo. Era preciso continuar a praticar os preceitos da lei, os rituais, a circuncisão, etc. E este era a primeira distorção, o primeiro erro, o primeiro grave problema que estava a acontecer nas igrejas da Galácia. Por isso Paulo escreveu Gálatas. A segunda razão por que Paulo também escreveu Gálatas foi para responder a um problema que estava a ser levantado contra ele próprio e o seu ministério. E eles, na realidade, estes judaizantes, estavam a caluniar Paulo. Estavam a dizer que ele não tinha autoridade apostólica, que afinal de contas ele não era apóstolo, e também que a sua mensagem não era uma mensagem pura e verdadeira. Ou seja, eles não só desacreditavam a mensagem da graça, mas estavam também a desacreditar o apóstolo, o mensageiro da graça, o apóstolo Paulo. E então, Paulo vai escrever, nós já vimos isto na introdução que fizemos no mês passado, esta carta, que é uma carta maravilhosa, teológica, doutrinária, apologética, profunda. É uma carta que eu desafio todos a estudar e a ler e a meditar. E é isso que temos feito. Já vimos também que Paulo estava pasmado com as igrejas da Galácia. Isto no capítulo 1, versículo 6 até ao 9. Ele até diz que estava pasmado como é que eles estavam a passar da graça do Senhor Jesus Cristo, estavam a sucumbir a estes enganos, passando da graça para outro evangelho, diz o versículo 6. Maravilha, tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Mas ele até acrescenta que, na verdade, não era outro evangelho. Porque, na realidade, não há outros evangelhos. Só há o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas eles ficaram confundidos e estavam a dar crédito àqueles judaizantes. E é interessante que esta carta, ao contrário de outras cartas de Paulo, não há nenhum elogio. Não se verifica aqui, nesta carta, nenhum elogio às igrejas, nem aos crentes. Muito pelo contrário. Há exortações, há admoestações e há alguma perplexidade, alguma admiração. Como é que estes novos crentes estavam a dar crédito a estes falsos mestres, a estes ensinadores heréticos? Deixe-me dizer isto, irmãos. Se tu não estiveres bem firmado no Evangelho, quando surgirem os falsos evangelhos e as falsas doutrinas, facilmente tu vais sucumbir. Então, se tu queres realmente estar bem firmado na fé, firma-te no bom Evangelho. No antigo Evangelho. No Evangelho da graça de Deus. No Evangelho que salva. No Evangelho que cura. No Evangelho que liberta. É esse Evangelho que nós queremos anunciar e pregar nesta igreja. Bem? Por isso, irmãos, é esta a temática, a grande temática de Gálatas. E Paulo então vai defender agora nestes versículos que nós já lemos, a sua autoridade, a autoridade divina do seu apostolado, do seu chamado, do seu ministério, e também vai realmente defender a mensagem do Evangelho. Ele é um texto longo que se prolonga até o capítulo 2, que nós só lemos até o capítulo 1, e nós vamos dividir em duas partes esta defesa de Paulo, esta primeira pregação até o versículo 24, e depois, se o Senhor permitir, noutra pregação no capítulo 2. Uma das acusações dos judaizantes, os tais obreiros falsos que estavam a entrar na igreja, era que ele só queria agradar a todos. O apóstolo Paulo estava a facilitar a mensagem, era a mensagem da graça, que não era preciso fazer nada, era só preciso crer em Jesus. E ele fazia isto porque queria agradar a todos. E isto é muito claro logo no versículo 10, quando ele faz estas duas perguntas retóricas. Ele diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a Deus ou aos homens? Outra versão, ele diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou eu agradando a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo.
Então, esta acusação que eles faziam, de que ele tinha a preocupação de querer agradar aos homens, ele veio aqui justificar de que, na verdade, tudo o que lhe vai acontecer e que tem acontecido, ele vai contar a sua história, ele vai contar o seu testemunho, para demonstrar que o seu testemunho prova de que ele não estava ali para agradar a homens. Ele antes é que estava a agradar a homens. Estava a agradar à religião. Estava a agradar aos judeus. Estava a agradar aos fariseus. E ele era um dos melhores nessa área. Mas agora, ele não procurava agradar a homens. Ele queria agradar a Deus. Quem é que tu queres agradar na tua vida cristã? Será que tu estás a agradar a Deus? Ou estás a agradar aos homens? Porquê é que tu vens à igreja? Porquê é que tu realmente é para ser visto? É para cantar? É para te sentir bem? Ou é para agradar a Deus? Esta é uma pergunta importante para nós refletirmos. Porque se a nossa reunião não é para ser agradável e para agradar a Deus, então realmente a motivação está incorreta. E então precisamos pensar nesta motivação. O Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Amém? Pois odiará um e amará outro. Ou se ficará um, ou desprezará o outro. E nós hoje vemos até muitos pregadores, alguns evangélicos, que procuram agradar as massas. A sua mensagem é uma mensagem fácil. É uma mensagem que causa a aprovação humana. Eles buscam a aprovação humana. Falam aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Falam aquilo que é agradável. Falam aquilo que faz sorrir as pessoas. Falam aquilo que as pessoas gostam. E a palavra da cruz, a palavra pecado, a palavra inferno, a palavra de que há necessidade de arrependimento, normalmente nessas pregações está errada. Porque isso incomoda, isso perturba, isso mexe com o bem-estar da pessoa. E esses pregadores não gostam de pregar sobre essas temáticas. Mas que Deus nos ajude, irmãos, pregadores, a sermos servos verdadeiros de Cristo e a anunciar aqui nesta igreja e fora desta igreja todo o conselho de Deus. Que realmente nós possamos continuar a pregar a palavra da cruz. A palavra que realmente nos leva a reconhecer o nosso pecado. A palavra que nos leva a confessar o nosso pecado e a crer somente em Jesus Cristo. O que estava em causa nesta passagem, irmãos, e Paulo escreve isto, não era para defender a sua reputação humana. Paulo não estava interessado em justificar que era o melhor dos apóstolos, nada disso. A sua motivação que estava aqui era realmente ele mostrar qual era a origem do seu chamado, qual era a origem da sua mensagem, de onde é que vinha a proveniência, quem é que o tinha chamado. E é por isso que ele vai, a partir do versículo 12, dizer isto: porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A origem do chamado de Paulo e da mensagem, se fossem humanas, não eram muito confiáveis. Mas lemos aqui neste versículo que a origem do chamado de Paulo é uma origem divina. É uma origem que Cristo o chamou. E a origem realmente da sua mensagem e do seu ministério vieram diretamente de Deus. E é por isso também o versículo 15 que ele diz: mas quando eu provo a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo foi chamado pela sua graça. E a partir do versículo 13 nós vemos então aqui um testemunho do apóstolo Paulo. Ele faz aqui um testemunho autobiográfico dos dias da sua vida, dos aspectos mais importantes, daquilo que tinha acontecido. E a pergunta que eu faço aqui nesta tarde: tu que és crente, tu que és cristão, tu tens partilhado o teu testemunho de fé àqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo? Saibam de uma coisa, irmãos: a igreja não vai crescer se cada irmão e cada irmã, cada jovem, cada criança que já é crente, não partilhar o seu evangelho. A igreja só cresce na medida em que cada um de nós, junto dos nossos amigos, colegas, familiares, aqueles que estão ao nosso lado, partilharmos o evangelho, partilharmos da fé em Cristo, falarmos como é que vimos a Jesus. E realmente isto é muito importante. Vemos aqui no versículo 13 que Paulo, Saulo neste caso, era um judeu. Ele nasceu em Tarso. E ele foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre em Jerusalém.
Portanto, ele tinha bastante conhecimento nos judeus, não é? E no judaísmo. E ele até diz que se destacava. Ele era o melhor aluno. Ele tirava as melhores notas. Todos eles reconheciam que Saulo era o melhor. Ou seja, ele era o melhor fariseu, ele era o melhor mestre. E ele estava sempre preparado. E realmente, ele, nas tradições da religião judaica, diz o versículo 14, ele distinguia-se. Mas quando a igreja eclodiu, quando a igreja surgiu, o Saulo começou a perseguir os cristãos. E vemos lá em Atos capítulo 8, que ele até consentiu na morte de Estevão. Ele estava lá presente. Não sabemos se ele atirou também pedras, não sabemos se ele permitiu, até matou outros cristãos, mas sabemos que ele consentiu. Ou seja, ele estava conivente. Ele identificou-se com aquela morte do primeiro mártir da igreja. Então ele perseguia os cristãos, ele maltratava-os. Mas o versículo 15 é tremendo, irmãos, e aqui entra a graça de Deus na nossa vida. E o versículo 15 diz aqui: mas quando aprove Deus, este mas é muito importante, desde o ventre já Deus o tinha separado, me chamou pela sua graça a revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Uma versão do versículo 15, a versão fácil de ler, diz assim: porém Deus já tinha um plano especial para a minha vida, antes mesmo de eu nascer. Ele me escolheu pela sua graça, e isso foi do seu agrado. E é interessante também no versículo 16 que logo, já no seu chamado, ele recebe a sua missão, que era pregar aos gentios. Eu agora gostava de vos convidar e ver como é que tudo aconteceu no capítulo 9 de Atos. E vamos ver aqui como é que aconteceu esta conversão de Saulo. Capítulo 9 de Atos. Acompanhem comigo, por favor, os primeiros versículos de Atos. Capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 1, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Então vemos aqui o primeiro encontro de Saulo com Jesus. Como é que tudo aconteceu? Foi algo extraordinário. Foi algo fora do comum. É claro que tu e eu poderemos ter uma experiência com Cristo diferente. Não precisamos todos desta luz, destas vozes de Jesus, deste contacto pessoal. Esta foi um chamado extraordinário, mas aconteceu com Saulo. E então o que é que aconteceu? Ele estava a perseguir os cristãos e, furioso, ele pediu cartas para levar presos alguns, e naquela estrada para Damasco ele teve este encontro pessoal com Cristo. E deixem-me dizer isto: todos nós precisamos ter um encontro pessoal com Cristo na estrada da nossa vida. Amém? Amém? Todos nós, todo o ser humano tem esta urgente necessidade de ter um encontro pessoal
com Jesus Cristo. Pode ser através de um folheto, pode ser através de uma pregação, pode ser através de um testemunho de um amigo teu, pode ser através de um livrinho dos Gedeões, pode ser através de outra forma que o Senhor possa permitir, mas todos nós temos esta necessidade de reconhecer Jesus Cristo como o nosso suficiente e único Salvador. E ele então, perseguindo os cristãos, cercou uma luz, caiu por terra, ouviu uma voz e era Jesus. Os que estavam à volta viram que alguma coisa estava a acontecer, mas não viram tudo o que Paulo viu, neste caso Saulo. Levaram o cego para Damasco e ele esteve lá 3 dias em jejum, provavelmente em oração, e não comeu nem bebeu, e estava ali a clamar a Deus. Entretanto, Deus fala a um homem chamado Ananias e diz: olha, levanta-te e vai impor as tuas mãos a um homem chamado Saulo. E Ananias, que o conhecia, toda a gente conhecia Saulo, diz: mas ele é terrível, como é que eu vou impor as mãos? Não, ele é também um vaso escolhido por mim para fazer um grande ministério. E este Ananias, ousadamente, levado pelo Senhor, vai ter com ele, impõe as mãos, aquelas escamas saem, ele começa a ver o grande milagre do Senhor se dá, ele é batizado, recebe também e é cheio do Espírito Santo, e a partir dali a vida de Saulo nunca mais vai ser a mesma. Aliás, ele vai deixar de ser Saulo e vai começar a ser Paulo. Até o próprio nome dele mudou. Porque de facto ele agora era uma nova criatura, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O mais feroz perseguidor da Igreja, pela graça de Deus, tornou-se no maior dos apóstolos, digo eu. O maior perseguidor da Igreja tornou-se no maior dos apóstolos. É bom recordarmos, irmãos e irmãs, que para Deus não há casos perdidos. Nós às vezes pensamos, olha, aquele nunca mais. Já tenho falado tantas vezes de Jesus, ele nunca mais vai querer. Não pensem nisso. Se Deus salvou Saulo, quem é que ele não pode salvar? Os nossos maiores opositores, outra lição, hoje, podem ser amanhã os nossos melhores irmãos e amigos. Foi o que aconteceu com Saulo. Ele perseguia a Igreja e tornou-se o melhor amigo da Igreja. Avançando ainda um pouco nesta história, ele ainda ficou ali alguns dias em Damasco e começou a anunciar Jesus nas sinagogas. Só que houve um tumulto, uma incompreensão. Eles não estavam preparados para ouvir este novo Saulo, que já era Paulo. E então gerou-se ali violência, ele teve que fugir, e esteve refugiado por causa deste tumulto entre os judeus, fugiu para a Arábia. E ele permaneceu na Arábia, lá no deserto, pensa-se, e também junto da sua terra natal, que era Tarso, cerca de 3 anos. E Gálatas 1,17 esclarece a nossa passagem, que ele teve lá 3 anos, nesta Arábia. Há quem diga que foi o seminário do deserto, e que neste seminário do deserto, em que ele esteve sozinho com Deus e as Escrituras, e esteve ali a meditar melhor, e ainda hoje de manhã falávamos isso, que quando alguém vai a Cristo, parece que as Escrituras se abrem com uma nova luz, não é? Nós líamos os textos antigamente e aquilo pouco dizia, mas quando alguém vai a Cristo, parece que tudo se faz luz, tudo faz sentido. E foi isto que Paulo estava a sentir agora. E ele então, consultando a lei, consultando os profetas, os salmos, e ele agora realmente via o significado da graça de Deus e o propósito de Deus ao longo dos tempos. E então, ali, o Senhor começa a trabalhar nele, neste seminário. E Paulo examina então o Antigo Testamento, recebe também ali as grandes revelações, as primeiras grandes revelações do Evangelho, e é confirmado para levar o Evangelho aos gentios. E então retorna da Arábia, passa por Damasco, e depois vai para Jerusalém. Vai para Jerusalém e está lá com Cefas, ou com Pedro, é a mesma pessoa. Algumas versões dizem Cefas, outras dizem Pedro, é a mesma pessoa.
Mas ele não está muito tempo com Simão Pedro, ele só vai para vê-lo, está um pouco com ele, e entretanto também conhece Tiago, o irmão de Jesus, mas não está com mais nenhum apóstolo, não está com mais nenhuma igreja. E nós já vamos ver porque é que ele está a falar estas coisas. O acolhimento em Jerusalém também não foi muito bom. As igrejas tinham medo deste novo Paulo. Não acreditavam que Deus era capaz de salvá-lo. E deixem-me dizer isto, irmãos. Às vezes parece que nós conhecemos pessoas que vêm a Jesus e parece que há igrejas que não querem acolher essas pessoas. Parece que a graça de Deus não é forte o suficiente para salvar o pior dos pecadores. Mas não é, irmão. Então a nossa igreja tem que ser acolhedora para receber toda a gente. E a graça de Deus também é acolhedora assim. É triste ver igrejas fechadas sobre si próprias, que estão satisfeitas consigo próprias e não estão dispostas a receber outros pecadores. Então Paulo retorna novamente, fruto de não ser bem recebido lá em Jerusalém, retorna novamente para a região da Arábia, primeiro para a Síria e depois para a Cilícia, que era a sua terra natal lá em Tarso. No versículo 22, irmãos, para avançar um pouco, vemos aqui que Paulo não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, quer dizer que ele não foi às igrejas, ele não conhecia as igrejas que estavam em Cristo, mas somente eles tinham ouvido dizer aquilo que já nos perseguiu, anunciar agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Vemos então aqui que Paulo, praticamente nesta primeira fase do seu ministério, não visitou as igrejas. E porquê é que é tão importante Paulo referir neste primeiro testemunho estas viagens e este testemunho que ele não teve contacto com os apóstolos praticamente, nem com as igrejas? Porque a origem do seu chamado, irmãos, lembremos, era divina. É muito importante nós percebermos isto, porque ao contrário do que era normal, os novos crentes aprendiam nas igrejas, e deve ser assim, o Evangelho. Cresciam nas igrejas e aprendiam com os apóstolos e com as igrejas que estavam a ser formadas. O apóstolo Paulo não, foi diferente. Ele aprendeu diretamente de Deus e das Escrituras. É por isso, irmãos, que o seu chamado apostólico é diferente de todos os outros. E é por isso que ele se distinguia. E é isto que ele está aqui a tentar justificar. Este relato também comprova, irmãos, que somente um milagre divino podia explicar a transformação de um fanático fariseu, legalista, num defensor da graça de Deus. Somente um milagre é que podia transformar este fanático da religião judaica, que era o que ele era, num defensor, num apologista, num apologeta da graça do nosso Deus. Por isso, foi o Senhor que o separou, foi o Senhor que o chamou, foi o Senhor que no seu tempo certo o revelou quem era Jesus Cristo, que o levou à salvação. Tudo isto não foi porque Paulo era bom ou merecesse, mas tudo isto foi obra da graça de Deus na vida do apóstolo Paulo. Para terminar, algumas aplicações muito importantes. A primeira delas, fruto desta passagem, justamente do versículo 10 e 11, as pessoas que vivem para agradar a todos vão fracassar. Porquê? Porque quem procura agradar a todos, não agradando a Deus, não agrada a ninguém. Nem agrada a Deus, nem agrada a ninguém. Nós não podemos agradar a todos, irmãos. E se há alguém que nós procuremos agradar, agrademos ao Senhor. Que o nosso alvo de vida seja viver para agradar ao Senhor, para lhe obedecer. A segunda lição e aplicação é que quem vive e ensina fielmente a graça de Deus, dizendo que a salvação é só pela graça e não é pelas obras, vai ter oposição. Experimentem dizer a um católico ou a outro religioso qualquer que a salvação é só por Jesus. Das duas uma. Ou a graça de Deus inunda o seu coração e ele se converte, ou então ferozmente vai rejeitar. Não vai aceitar. Mas é esse o nosso chamado, irmãos. Nós temos que realmente divulgar, temos que anunciar, temos que pregar esta graça maravilhosa de Deus.
Por isso, irmãos, contemos com oposição, assim como o apóstolo Paulo teve, contemos com dificuldades quando falamos da graça de Deus. A terceira e última lição é, sabendo que é Deus quem escolhe, e Paulo vemos isso de uma forma clara, é Deus que chama e Deus que salva, nunca devemos pensar que alguém não será salvo. Irmãos, o nosso papel não é perceber se a pessoa vai ser salva, ou está salva, ou não é salva. O nosso papel neste mundo, neste planeta, enquanto estivermos vivos, é anunciar o Evangelho da graça de Deus. E deixar os resultados com Deus. É falar que Deus salva, que Deus ama essa pessoa. É falar que Jesus Cristo morreu pelos pecados dessa pessoa. E levá-la à conversão. Levá-la realmente a um compromisso sério e pessoal com Cristo. E isso pela graça de Deus. Por isso, nunca deixes de orar e partilhar o Evangelho desta graça de Deus a um familiar. Nunca deixes de orar por o teu vizinho, e às vezes é difícil. Nunca deixes de orar por o teu colega, que até te faz alguma oposição na escola. Nunca deixes de falar de Cristo, mesmo aquele que diz, eu não quero saber da religião, não quero saber de Cristo. Não, insiste. Fala, não te cales. Não temas, o Senhor é contigo. E realmente, o nosso papel, irmãos, o nosso propósito, o nosso alvo, é nunca desistir das pessoas, porque Deus também não desiste de nós. Por isso, irmãos, esta palavra é para nos reanimar a evangelizar, para nos levantar a falar de Jesus, porque realmente há tanta gente que está a caminhar para o inferno. E se não fores tu, se não for eu a falar, essas pessoas vão ficar perdidas eternamente. Então que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê ânimo para realmente evangelizar aqueles que estão à nossa volta. E lembrem-se, se Deus salvou Saulo e a mim, quem é que Ele não pode salvar? Hoje ainda é dia de salvação. E se tiver aqui alguém que talvez tenha ouvido pela primeira vez esta mensagem do Evangelho, da graça de Deus, nós no final ficaremos disponíveis para falar, para conversar, para levar alguém a Cristo nesta tarde. Vamos então continuar em oração. Que o Senhor nos abençoe.